Nas comemorações pelo mês da consciência negra, a Câmara Municipal recebe o rei Almarof do estado de Osun, na Nigéria. Acompanhe agora. Ela vai falando e você traduz para ele já no microfone. Tá. Ligado, né? Tá, já liguei. Bom dia a todos e todas. Eu peço licença aos meus mais velhos, peço licença aos meus mais jovens, peço licença àqueles que estão neste momento como autoridades civis neste município e peço principalmente à Enzila que a gente possa coordenar esse momento histórico. Good morning, everyone. I ask the attention of the youngers and the elders and the civil authorities to begin this historical moment. E, neste momento, nós damos início a este seminário, a esta conversa sobre a questão da educação, a Lei 10.639 e as relações internacionais. In this moment, we will begin the discussion of the law on the education issues and international relations. Compõe esta mesa a senhora Edna Lourenço, que representa nessa mesa a luta e a perseverança de todos nós como resistência na sociedade civil. O vereador Carlão, aqui do município de Campinas. E os nossos convidados ilustres, Majestade Obaulo Fon e Majestade Oloriobá, da cidade de Fon, Nigéria. E a pessoa que vos fala é uma pessoa ousada que senta aqui nesse município para contribuir a partir desse lugar nacional, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Cota Mulangi. Solicitaram, então, nós estamos, neste momento, convidando a senhora Lucy Crispim, do Fórum Municipal de Educação. Gostaríamos de agradecer a presença, e não tem ideia como agradecer a presença, porque é muito raro, nas casas do Legislativo que a gente tem passado, que os vereadores nos acompanham. Então, é com muito, muito prazer que a gente agradece a presença do vereador Carlinhos Camelô, do vereador Gesiel Silva, do professor Alberto e do senhor Paulo Búfalo. Se o Legislativo não nos acompanhar nessa discussão, nós não conseguiremos ir à frente. Bom, a gente fica meio assim, né? Tem que falar pausado, e para uma gaúcha é muito difícil falar pausado. Mas, assim, a educação no Brasil foi um dos segmentos que nós mais investimos. Nós quem? Nós, aqueles que fizeram um movimento neste país para que nos tornássemos visíveis. Os nossos melhores quadros estão na educação. As pessoas concordam comigo? Nós
investimos pesadamente na formação dos nossos para que inferissem na educação. De forma que, das leis temáticas, foi uma das primeiras leis a serem realizadas, foi em relação à presença da história da África e dos afro-brasileiros na educação. A Frente Negra... Está traduzindo direto com isso. A Frente Negra brasileira tinha como grande objeto a questão da alfabetização, o resgate da nossa cidadania a partir da educação. Infelizmente, depois de 10 anos da Lei 10.639, nós passamos por uma avaliação e nós não obtivemos os resultados esperados com este investimento. Nós acabamos de ouvir e sabemos, que nos países de África, os mais pobres, os mais desprovidos de renda, também sofrem por não terem uma educação de qualidade. Isto só nos unifica na opressão. Somos um único povo, não importa as barreiras que tem. Mas somos um povo em que o poder dominante europeu nos retirou o direito de ter o contato direto com a nossa realidade, com as nossas raízes, transformando os países da África como inexistentes, trabalhando a África como um país, não como um continente, fazendo com que a nossa civilidade, a nossa humanidade fosse questionada. E a educação formal tem sido uma arma para isso. O que eu falo não é novidade para ninguém, mas é importante para os governantes, tanto do Executivo como do Legislativo, que a gente entenda o papel que essa educação formal tem levado. Nós temos constituído também, não só a lei, mas nós temos constituído instituições preocupadas em levar a educação. E de uma forma muito complicada, porque nós entregamos os nossos para essa educação formal que desforma aquilo que é tradicional. Uma educação formal que não diz que a civilidade africana é anterior a qualquer outra civilidade. Nós entregamos os nossos para que eles sejam corrompidos, para depois se transformarem em nossos algozes. Os nossos próprios, a partir da educação, muitas vezes se transformam em nossos algozes. Neste momento, eu gostaria não só de anunciar a representação do senhor prefeito, mas convidar para a mesa o senhor Luiz Augusto Baggio. Eu nunca peço perdão por dizer o nome errado, porque toda a vida dizem o meu errado. Então, você desculpa. Peço, então, o senhor Luiz Augusto. De forma alguma, que isso. Já chamaram de coisas piores. Ai, não. Então, sente-se conosco. E esse aqui? É da prefeitura. Gostaríamos também de anunciar a presença, e gostaria que ficasse de pé o senhor Sérgio Almeida Prado, que é o coordenador da CEPIR. Obrigado por existir e estar na nossa luta neste momento. Então, encerrando esse preâmbulo, na questão da educação, a importância que se rompa essas barreiras no mundo globalizado. No mundo globalizado, que não existem fronteiras fixas, e até porque essas fronteiras para o povo tradicional africano e o povo tradicional de matriz africana, ele é a representação da opressão, nós
necessitamos romper esta barreira física e fazer com que as nossas línguas vivas em África sejam de domínio deste povo que aqui está. Hoje eu vi a abertura de mais um curso de línguas para a população brasileira. E lá está o inglês, o francês, o espanhol e o mandarim. O mandarim. Por quê? No mercado, é uma língua importante, é uma das línguas mais faladas no mercado. Mas nós temos um mercado entre Brasil e África, iorubano, de Kikongo, banto, Jejifon, que nunca foi visibilizado. Nossas roupas são frutos desse mercado. Nossa comida é fruto desse mercado. E nós não visibilizamos. E isso, então, se não é importante economicamente para o poder dominante, não é importante para nós aprendermos a língua. Então, a importância das línguas da nossa história na educação. Então, a partir deste preâmbulo, eu passo de imediato a palavra ao nosso vereador, Carlão, para que ele veja, a partir do olhar do Legislativo, no Brasil, como é que ele vê esta questão desta história, deste conceito de povo tradicional e a importância do monitoramento pelo Legislativo. Bom dia a todos e todas. Um axé muito grande. É com alegria que a gente está recebendo aqui o nosso rei e cada uma de vocês. Que para nós é um momento extremamente importante quando a gente vem fazer a reflexão sobre a implementação da Lei 10.639 na educação. Nós, há anos, estamos fazendo essa luta. E sabemos que esta ferramenta ela é extremamente importante para a transformação social, cultural, política, para o povo negro e para toda a sociedade brasileira. Eu acho que nós, aqui no Legislativo, temos uma responsabilidade e um papel importante, que, mais que monitorar, é a gente fazer com que a implementação dessa lei nas escolas públicas e particulares, elas sejam implementadas, mas elas sejam implementadas de forma que a gente possa ter um controle social das entidades, das comunidades, do povo negro, porque são poucas as escolas que cumprem essa legislação hoje. Eu diria que aqui em Campinas, menos de 10%. Então, o nosso povo, a nossa comunidade tem vigiado isso e temos feito lutas na cidade para implementar esta lei. Agora, nós precisamos fazer com que esta lei ela não seja uma lei qualquer, porque hoje a gente assiste o seguinte: se você não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, o gestor público ele é punido, ele pode ir preso, ele pode ser cassado, e é da mesma forma que nós queremos fazer com que a Lei 10.639 não seja uma lei que pegue e não pegue, mas seja uma lei que seja uma ferramenta do conjunto da sociedade para a gente buscar a diminuição desse fosso da diferença cultural, política e social. Então, é com muita alegria que nós recebemos essa visita, numa semana em que a gente está com muito vigor físico para fazer a luta e a mobilização no dia 20, e esperamos que este seminário também, na agenda política, ele seja uma agenda não só do povo negro, mas da cidade de Campinas. Então, conversando aqui com meus pares, com os vereadores, todos estão com bastante disposição para que a gente possa fazer aqui também do Legislativo um canal
um canal de luta, um canal de mobilização para fazer com que, pelo menos aqui na rede municipal de educação, a gente consiga fazer, não com que uma ou outra escola venham a aplicar a lei, mas que o conjunto da Secretaria de Educação, o conjunto das escolas, elas possam, a partir de já, ser capaz de ajudar a gente a fazer a transformação, que é uma nova educação, um novo paradigma na sociedade, que é a implementação da Lei 10.639. Por isso que eu acho que hoje é um dia importante para que a gente dê mais um passo. O Fórum Municipal de Educação, criado aqui na cidade de Campinas, já deu passos importantes, mas nós não podemos ficar assistindo isso sem ter a luta como um instrumento importante para que a gente traga essa conquista, de fato, aqui para a cidade de Campinas. Então, eu gostaria também de passar para que o nosso secretário aqui, representando o prefeito municipal de Campinas, Jonas Donizete, possa também fazer aqui uma saudação ao povo da mesa. Nós vamos, em seguida, o EI vai fazer uma coletiva aqui no plenarinho ao lado, e a gente depois vai ouvir aqui a palestra, a fala da nossa professora e companheira Lucy. A movimentação... Lori, que faça uma fala, e ela está sendo resistente, porque acha que não precisa. Nós estamos convencendo. Eu, neste momento, passo a coordenação, não só a fala, mas a coordenação dessa mesa, para a companheira Edna conduzir o restante dessa reunião. E a gente vai estar por aqui para estar conversando. Obrigada. É Luiz Augusto Baggio, né? Por gentileza, a saudação do representante do prefeito Jonas Donizete, o secretário Luiz Augusto Baggio. Bom dia, Edna, muito grato pela palavra. Eu queria aqui, em nome do nosso prefeito, o senhor Jonas Donizete, agradecer a presença de Sua Majestade Obá Olufon de Ifon. Ficamos extremamente prazerosos em saber da presença de Sua Majestade em Campinas, e lamentamos, o prefeito lamenta não poder estar presente por um conflito de agenda, mas me pediu que estivesse aqui para cumprimentá-lo. É uma grande satisfação, em nome da cidade de Campinas, poder fazê-lo ao povo da Nigéria. Senhor vereador Carlão, muito obrigado aí pela deferência e pela possibilidade da palavra. A Edna conduzindo agora os trabalhos. Eu queria fazer uma inserção que acho importante na causa aqui discutida, e convido a todos a procurarem. Nesta última segunda-feira, foi publicado uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Está publicado na segunda-feira no Supremo um relatório com 144 páginas sobre a discussão das cotas na Universidade de Brasília. Isso foi julgado pelo Supremo como constitucional, como a possibilidade da existência, em cima daquilo que era uma ação contrária às cotas na Universidade de Brasília. O que existe de importante nesse relatório, que eu convido os senhores a lerem, é o reconhecimento da necessidade e da existência das cotas, aonde, lógico, eu sempre digo que é muito triste um país ter que ter cotas para a inclusão, mas é muito mais triste um país que não reconhece a necessidade de ter cotas para a inclusão. Esse relatório o faz de uma forma constitucional, mas mais importante do que a questão legal é o conteúdo, o do porquê dessa arguição ter sido considerada
afastada e considerado constitucional as cotas. Então, convido, né, os senhores a lerem, foi segunda-feira a última, inclusive, a arguição que foi publicada sobre as cotas em Brasília. Então, repito que o reconhecimento da República do Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, de que nós temos que realizar a inclusão, né, que temos que realizar a necessidade de inclusão de todos, e por um argumento muito claro do que é a nossa história, reconhecendo que a história do Brasil tem uma identidade muito grande da questão racial, especialmente com a África, e isso consta desse relatório reconhecido pelo Supremo. Então, convido os senhores a fazerem a leitura desse. Tenho certeza que isso vai aí ao encontro da proposta da Câmara Municipal e do vereador Carlão. Então, agradeço aqui a presença dos senhores vereadores e, em nome do prefeito, mais uma vez, cumprimento a sua majestade, Obal Lufon, de IFON. Seja muito bem-vindo a Campinas. Muito grato. Nós queremos agora ouvir a saudação do nosso convidado, dos nossos convidados, o rei e a rainha. Bom dia. Estou feliz por estar aqui com vocês todos hoje. To all of you, that is, on behalf of the government of Africa, Ele aqui está muito feliz. Nigeria especially, and Yoruba as a nation in Nigeria sincerely appreciate all of you. O povo da Nigéria. And the educational topic that we are emphasizing, we appreciate the Brazilian government for introducing and bringing an end to the discrimination which we don't want to be preached any longer. And with the new idea of equal rights, the educational opportunity to the blacks, we are ready to embrace it in full opportunity. The new approach of ensuring the less privileged ones to be given the modern and sophisticated educational opportunity. We want to ensure that Ele aprecia muito, em nome do povo da África, o que o nosso governo tem feito em prol da educação do povo negro. E ele acha que é muito importante essa aproximação do governo. E isso também ajuda na luta contra o preconceito, que esse povo já sofreu tanto e não aguenta mais. E também que é muito importante que o governo olhe aos menos privilegiados na questão da educação. now that the education is going to be given to less privileged blacks,
we will ensure that we give the government all the backing E agora aqui a educação também vai ser oferecida aos menos privilegiados da raça negra, que ele acha que o povo vai poder contribuir e devolver esse investimento também à população. We will make sure that the less privileged blacks that are not involved in the government before participate very well in the government of the day. E com isso, com esse investimento na educação, ele acredita também que o povo negro vai ter uma representatividade maior no governo também. We will give to the blacks and agitate for our rights. Nós temos que garantir os direitos também à população negra. The education we have to involve by ability to read and write and make justification in respect of education. Deve-se respeitar os direitos também à educação a todos, né, com igualdade, inclusive aos negros. Education is a continuous process. A educação é um processo contínuo. And open and give equal our rights to us by the government. Com a educação, todos têm os direitos realmente iguais dentro de uma comunidade. Not only by giving only food, but we'll be able to know our rights and participate very well in the government of the day. Não basta a gente ter comida. Com a educação, a gente pode ter conhecimento aos nossos direitos e exigi-los. So, the blacks that have been denied their right before are now awake. Os negros aos quais foram negados os direitos à educação, agora são fracos. In the Africa, Na África, in the Africa that they don't know or participate or contribute or given any say, will be able to wake up and they will give us our rights in Africa. Os menos privilegiados na África que não tiveram esse acesso, eles não podem dar sua contribuição enquanto pessoas, cidadãos, e que com a educação isso será possível. And the Brazilian government is ready and prepared to make sure that we send delegates and representatives to the less privileged part of the world. E o governo brasileiro tem que garantir que seja possível levar isso até os menos privilegiados em todas as partes do mundo. And we will contribute positively. Vai ser uma contribuição muito positiva. As we are going or proceeding in this interview, we will throw more light. Porque com isso nós vamos poder contribuir realmente com o desenvolvimento. We will make sure that we support the government of the day very well. E nós vamos garantir que esse projeto seja também apoiado pelo povo da Nigéria. Bom dia a todos. I'm excited to be among my fellow blacks, beautiful brothers and sisters. Estou muito feliz por estar aqui entre os meus amigos, irmãos e irmãs. I'm also enjoying my stay here. Estou gostando muito da minha estada aqui.
Okay, like I said, I'm excited to be among everybody here, my beautiful ladies and gentlemen. I'm happy to hear that the president of this country is a woman. I was very excited, and I wish more women will be given equal rights to do so in the future. Estou muito feliz de saber que a presidenta deste país é uma mulher e que, com isso, tenho certeza de que ela vai olhar pelos direitos iguais a todos. I want more women in position. Eu gostaria que tivessem mais mulheres em posições do governo, né? Especially the blacks. I want us to be given equal rights, Especialmente das negras, so that we could have a better future. para poder garantir direitos iguais e um melhor futuro. I don't have much to say other than to tell you that I'm very happy to be in your midst, and I look forward to have more of you in our country, Nigeria and Africa. Estou muito feliz por estar aqui e ficarei muito feliz em recebê-los também na Nigéria. Thank you. Obrigada. Agora, o casal irá se dirigir ao plenarinho, onde haverá uma entrevista coletiva, e aqui nós continuamos com a Lucy Crispim. Por gentileza, todos no plenário. É você, Lucy. Pode pegar aqui. Bom, eu quero, nesse momento onde o casal vai até ao plenarinho, eu quero inicialmente agradecer a vinda do rei e da rainha aqui conosco e dar continuidade ao nosso seminário. Aproveitando esse momento de transição, eu falo sobre a importância do seminário de História da África, que nós vamos estar realizando no Liceu no dia 29 de novembro. Esse seminário, que acontece no Liceu agora, dia 29 de novembro, ele é o 5º Educação em Africanidades. Ele vai falar da África na escola. Qual a importância da África na escola? Como foi colocado aqui pelo Carlão, pelo vereador Carlão e pelos demais convidados da mesa, sobre a importância da Lei 10.639 estar sendo aplicada na sala de aula, nós, no município de Campinas e dentro desse fórum, realizamos várias atividades, não só durante o mês de novembro, mas no decorrer do ano, enquanto movimentos, enquanto instituições, a importância da África na sala de aula. Eu gostaria de dizer nessa mesa que a responsabilidade, que a ação do movimento, o movimento negro, ele vem sendo efetivado na cidade. O que nós sentimos muita ausência é a ausência do poder executivo. Porque a África na escola, ela ainda está refém do desejo das diretoras, dos desejos das professoras, e não como, de fato, uma lei que o município deve exercer. Porque ela não consta no currículo da escola, ela não faz parte dos 25%, que é o orçamento da educação. Então, falar de África na escola requer, inclusive, a gente pensar como trabalhar a África na escola e qual recurso vai ser destinado para a África na escola. A África na escola, ela não pode estar no campo do desejo, ela não pode estar apenas no campo da militância. A África na escola tem que estar na responsabilidade do Poder Executivo. Ela é uma lei municipal
ela é uma lei que interfere nacional, que é a 10.639, resgatando uma lei de, se eu não me engano, de 98, que já traz a importância do currículo na escola, é uma lei municipal. Então, o município ele está respaldado por todos os caminhos legais. A pergunta é, o que é que impede o caminho legal de ser efetivado? Se é a formação dos professores, nós podemos dizer que, desde 2001, efetivamente, nós estamos nessa caminhada para a formação dos professores. Nós podemos dizer também que, a partir da Lei 10.639, em 2003, ela se tornou alteração na LDB. Então, é uma questão constitucional, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. A pergunta que fica é, o que é que impede as escolas de trabalhar a África na escola? Se nós passamos, enquanto movimento, pelos caminhos legais, nós passamos pelo movimento, pela formação. O movimento negro já esteve várias vezes e ainda continua a sua caminhada, participando de eventos, formações dentro da escola. A pergunta é, trabalhar a Lei 10.639 na cidade é uma ação que o Fórum vem fazendo, mas é uma responsabilidade principal do Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele cabe para o processo da fiscalização, né, do acompanhamento. Então, o que a gente precisa? De uma decisão executiva. Né? A partir de 2015, o que seria importante? Que a África, não só o 20 de novembro, constasse no currículo escolar como feriado municipal, mas que tivesse no currículo escolar quais assuntos, quais temas, o que é que, de fato, seria desenvolvido no decorrer do ano de 2005. Não faz mais sentido a cidade de Campinas, com todo o histórico que ela carrega, com toda a luta do movimento, com toda a riqueza que a cidade traz, não faz mais sentido trabalharmos a África apenas no mês, o mês de novembro. Não faz mais sentido ser apenas o mês de novembro, o novembro da história do povo negro. A África ela precisa estar desde o primeiro dia do ano letivo. Ela tem que passar por diferentes disciplinas, não apenas a disciplina de história, não apenas a disciplina de artes, não apenas as atividades de capoeira, mas a África ela precisa passar pela língua portuguesa, pela matemática, pelas ciências, pela biologia, pela sociologia, enfim, por todas as disciplinas que perpassam no currículo escolar. A África tem que estar no cotidiano das escolas. Enquanto nós, movimento, estivermos apenas no papel da denúncia, nós não vamos estar atendendo, de fato, as nossas crianças negras e não negras que estão lá no dia a dia da escola pública ou escola privada. A cidade de Campinas deve isso ao povo negro. E eu acho que está mais do que na hora dessa cidade dizer o que ela quer enquanto política educacional para a história do povo negro. Esse é o nosso desafio. O desafio dentro desse fórum não é apenas fazer um acompanhamento e propor caminhos. É, sim, propor caminhos, mas ver também esse trabalho sendo executado. Eu acho que é esse o papel. Voltando, então, para a nossa formação, nós estamos no dia 29 de novembro com o 5º Seminário Educação em Africanidades, dentro de um curso de formação, de especialização, que é o curso História e Cultura Afro brasileira, aqui na cidade de Campinas, no Liceu, é um trabalho do Unisal. Esse curso é o único curso da região metropolitana, e o que nós menos temos no curso são professores da cidade de Campinas. A gente tem uma dificuldade imensa em envolver professores da cidade à busca da história da África. Nós recebemos alunos de Rio Preto, nós recebemos alunos do Rio de Janeiro, nós recebemos alunos do Vale do Paraíba, mas da cidade de Campinas nós podemos contar que não chega a 1%. Por quê? Porque não há uma exigência na formação.
porque não há uma necessidade de especialização sobre o assunto. Então, quando a gente diz que a academia não discute, a academia está discutindo. Nós temos um curso de especialização em História e Cultura Africana. Nós temos uma formação para esse professor. O que não há é uma contrapartida, uma demanda para que esse professor, de fato, vá buscar a história da África, como também um componente, um currículo importante para a sua formação enquanto educador. A minha fala ela vai nesse sentido de que a formação dos professores da cidade, ela também é de responsabilidade do Executivo. O Executivo precisa estimular esse educador a voltar para o seu processo de formação. Os concursos públicos precisam constar no na sua chamada a história da África. Esse educador que vai para a escola pública, ele precisa ter conhecimento da história da África, porque é uma lei, está na LDB. Então, são essas pequenas demandas, são essas pequenas ações, quando não executadas, elas impedem todo um avanço de uma história. Elas atravessam o caminho e nos colocam numa situação de que as coisas estão equilibradas. Muito pelo contrário, elas não estão equilibradas. Nós estamos no lado inferior à balança. Então, enquanto o poder público não tiver essa exigência, não tiver essa cobrança, não tiver um orçamento para aquisição de material pedagógico, para aquisição de brinquedos, para o olhar da educação infantil com qualidade para as nossas crianças negras e não negras, nós vamos estar ainda reivindicando o nosso espaço. Eu acho que a gente já deu, enquanto militância, enquanto formadores, a gente já deu um passo muito grande, que é a aplicação da lei. E a lei, ela só não está sendo aplicada por um desejo político. E é disso que nós temos que fazer a inversão de setas. O projeto político precisa constar a história da África na escola. E a história da África na escola requer formação, requer orçamento, requer estrutura, e é disso que nós precisamos falar. Eu estou aqui à disposição, continuo divulgando o nosso seminário no dia 29, das 8h30 às 13 horas. Nós vamos estar falando, sim, sobre a África na escola. É um convite aberto, militância, professores, enfim, educadores no geral. E eu aproveito o momento para dizer também que, no dia 20 de novembro, nós vamos ter a marcha aqui na cidade de Campinas, e o movimento continua exercendo o seu papel. E nós, enquanto formadores, enquanto educadores, enquanto ativistas, enquanto membro do Fórum de Educação, eu continuo aqui à disposição para qualquer outra informação. Enfim, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Bem, como nós temos aqui 2 vereadores professores, né, nós gostaríamos de ouvir uma mensagem de cada um deles. E queremos também fazer uma provocação no plenário, se alguém quer fazer alguma fala, alguma menção à nossa rainha, enfim, que trate sobre a questão da Lei 10.639, por favor, sintam-se à vontade. Mas gostaria de convidar o nosso vereador Paulo Búfalo e alguém que queira dizer algo, enfim, fazer uma menção sobre o nosso evento, sobre esse grande momento que estamos vivendo hoje. Sintam-se à vontade. Bem, bom dia a todos e todas. Eu sou Paulo Búfalo, professor do Centro Paula Souza, exercendo o mandato de vereador aqui na casa. Não, inicialmente, eu gostaria de saudar o movimento, que eu acho que ano após ano, depois que passamos aqui a comemorar e a reviver o 20 de novembro, ano após ano, as atividades têm se fortalecido. Então, esse ano, uma programação intensa, que combinou aqui
com a fundação desse núcleo do jongo, do núcleo de referência do jongo do Sudeste, lá no Jongo Dito Ribeiro, na Fazenda Roseira, na comemoração que nós tivemos no último sábado do ato contra toda forma de preconceito, e aí o Dia Nacional da Umbanda, que teve ali alguns contratempos novamente, né, para os organizadores, que foi aquela questão do som, e que está passando por um conjunto de discussões na cidade, e particularmente esse evento. Quer dizer, o vereador Carlão, um dos representantes da comunidade negra nessa casa, já falou que a presença do rei, da rainha, aqui na cidade de Campinas, empodera, dá musculatura, fortalece essa pauta. E em relação à Lei 10.639, é preciso dizer o seguinte, né? Os nossos governos locais, estaduais e o próprio governo federal, eles têm tido várias dificuldades em executar o orçamento da educação, que, de certa forma, é generoso, porque está fixado, né, nos 25%. E a inclusão da pauta, da história da África, então, ou seja, não há um limite estrutural para isso, mas há, de fato, uma barreira cultural, de envolvimento, de estender a pauta para os educadores das escolas públicas e privadas, e que isso depende demais dos governos dos executivos, porque passa fundamentalmente por uma opção, né, uma opção política de fazer esse enfrentamento. Então, eu entendo que, nesse momento, seja aqui em Campinas, sobretudo, seja o governo municipal e o próprio governo estadual, ele precisa enfrentar essa pauta da formação de nós, educadores e professores. Aí. E, por outro lado, né, eu acho que tem, nessa caracterização que você fez sobre esse curso voltado à formação dos educadores, acho que esse momento, esse mês aqui, é um mês adequado para que a gente possa fazer, inclusive, a divulgação, enfim, a apresentação dessas propostas de maneira mais massiva, para que essa informação chegue, inclusive, às escolas. Então, eu quero saudar aqui a iniciativa de ter realizado, dentro desse mês aqui, que nós celebramos aí, o mês da consciência negra, né, que nós possamos ter um seminário, uma exposição do que tem sido essa política de implementação da Lei 10.639 aqui na cidade de Campinas, na região. Então, eu concluo com isso. Okay? Obrigado pelo espaço. Obrigada, Paulo. Agora, nosso professor Alberto. Bom dia a todos. É uma alegria participar dessa recepção ao rei e também à rainha, né? E a todos os presentes, e ouvir a professora Lucy, né, da Unisal, é isso? Que concordo plenamente com a sua colocação. Eu sou professor de História da Rede Pública Estadual, eu sou professor concursado, a minha escola aqui é a Escola Estadual Dom Barreto, aqui na General Carneiro. Mas quando eu fiz o curso de História da África, eu tive uma boa formação na Universidade de São Paulo. Lá nós temos uma matéria específica de História da África, assim, muito bom, coisas assim impressionantes que a gente não imaginava, né? Não aprende, e foi muito bom. Então, eu tive uma boa formação na Universidade de São Paulo sobre História da África. Mas as minhas primeiras aulas foram em Jundiaí, eu era professor do Estado em Jundiaí, e a Delegacia de Educação de Jundiaí fez o curso de História, capacitou os professores de História. E por isso que eu concordo com você quando você fala que é uma política do Executivo, né? Tem que partir mesmo. Lá, nós recebemos essa informação que nós tínhamos que estar capacitados, porque tinha que ser implementado a lei, teria que ser ministrada essas aulas no curso.
Então, eu tive 2 cursos de História da África, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, logo após a imposição da lei, a lei entrar em vigor, né? Mas isso tudo em Jundiaí. Então, a impressão que eu tive é que todos os professores da rede pública estadual em São Paulo estavam tendo essa temática, recebendo material pedagógico e tendo a oportunidade dessa formação continuada, porque nós tivemos, na verdade, não só um semestre, mas 2. Bom, quando eu vim aqui para Campinas e assumi aqui a escola, eu não lembro de ter recebido, mas eu tinha um material pedagógico, sim, eu tinha um material didático na rede pública estadual. Então, foi possível trabalhar essa temática e, por sinal, muito bem aceita pela clientela escolar. Vamos dizer, muito bem aceito, muito elogiado, tanto pelos alunos como pelos pais. Então, eu acho que essa colocação que você faz é muito importante. Precisa ter uma política municipal, né, no governo, incentivar, porque é uma temática muito boa para ser trabalhada, as pessoas gostam, elas querem saber mais sobre... Porque todos nós temos alguma ligação com a África, né? E não se trabalha tanto essa temática, trabalha mais a Europa, às vezes, inclusive os povos autóctones também não se trabalha, né? Então, eu acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, esse seminário, e seria, assim, importante essa sua colocação. Acho que a gente pode falar com o vereador Carlão, encaminhar o vereador Paulo Búfalo até como um requerimento, para que seja, assim, incluso nos concursos públicos, a temática História da África, porque aí as pessoas vão ter, sim, que trabalhar isso, porque é muito importante essas afirmações, essas políticas afirmativas, na área educacional. Então, estou muito satisfeito em poder participar desse evento e quero parabenizar a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alberto. Posso? Bom, eu vou falar com a liberdade de quem é da saúde. Assim, com a tranquilidade de que o campo... E ontem nós tivemos em Bragança uma discussão sobre saúde da população negra a partir da questão internacional, e eu estou aqui me coçando de ouvir o povo da educação. Eu acho que nós atravessamos um momento assim, que as coisas são importantes. Assim, o capitalismo é vencedor. E aí, trabalhando a partir da questão de que o capitalismo é vencedor, a pergunta é, para que eu vou aprender isso? E aí eu sou obrigada a juntar com o que eu discuti ontem na saúde. Assim. Nosso povo está vulnerável às doenças a partir dessa pressão do racismo. Então, assim, nós estamos vulneráveis a essa questão. E não conseguimos... Eu vou começar por o que doeu muito nesse último mês agora, ouvir daquele professor da UFMRJ, depois de 30 anos de profissão como médica, o cara diz, numa sala de aula, que se ele tivesse um médico ou um advogado negro, ou um médico e um advogado branco, ele escolhia o branco. E quando ele vai justificar, ele diz o seguinte, como é que pessoas que nunca falaram uma língua outra que não o português, que nunca foram ao teatro, que não têm cultura, pode se adequar à universidade? Se eles não se adequam à universidade, eles não serão bons profissionais. Isso não é racismo, é realidade. Ele diz assim, abre aspas, fecha aspas, professor tal. E eu fiquei ouvindo e repetindo aquilo, porque eu disse, gente, ele está falando, né, da gente, assim. E com uma propriedade pública, e aí as pessoas estavam preocupadas em processá-lo. Mas o que ele gerou naquele... E ele estava falando isso para um aluno cotista, na sala de aula. Quando a USP de Ribeirão Preto, veja bem, essa escola que nós queremos que todos os nossos filhos adentrassem, tem um hino de futebol que começa com nega fedida. Quando a minha dor vira chacota, enquanto que a dor do judeu é uma comoção nacional,
Enquanto nós não entender que o crime da escravidão lesou, não a mim, que sou preta, lesou essa sociedade como um todo. Então, não é nós que estamos doentes. Essa sociedade é doente a partir do racismo. E aí, o papel da educação na saúde das pessoas é uma coisa importante. E, enquanto for delegado a nós, negros, que nós é que temos que resolver esse problema, sinto muito. Eu estou cansada. Eu estou começando a dizer, quem criou o problema foi vocês, quem gerou nós foi vocês, resolvam. Não é nós. Porque o pepino está na mão dos legisladores. As pessoas estão doentes, as pessoas não conseguem adentrar, as pessoas ficam violentas, as pessoas têm evasão, e isto é racismo institucional. Quem faz isso é a instituição, não somos nós. Ou os governantes. Então, quando a Lucy diz que tem que ter investimento, enquanto os gestores, sejam executivos ou legislativos, não entender que o problema que nós estamos enfrentando na sociedade é um problema estruturado em cima da escravidão que lesou a todos nós não vamos dar um passo. Nós estávamos segredando aqui a questão da unicidade. Primeiro, eu trabalho a partir desse conceito de povos tradicionais de matriz africana. Nós não somos iguais. O povo iorubano divide a rua com Alçai, nessa cidade que nós estamos falando. Foram inimigos a vida inteira. A escravidão fez com que nós tivéssemos que ver. Então, nós brigamos, sim. E eu sou muito perceptiva da plateia. Eu começo a ver algo quanto o que o racismo fez com a gente. Se nós, negros, aí agora é uma fala para nós mesmos, se nós não entender que o nosso ego também tem atrapalhado de não dar o passo a passo para o legislador, nós temos pedido em causa própria, individual e não coletiva. Nós estamos numa disputa a nível nacional do conceito de povo tradicional de matriz africana e povo de terreiro. Qual é a diferença? É dialética? Aí o povo diz, eu não gosto da Regina, eu não gosto... É isso que tem sido levado. O que está em discussão é que, enquanto eu discutir povo de terreiro, eu estou dentro do processo de escravidão, porque terreiro é um princípio de resistência da escravidão. E não dá para entrar no século XXII com esse conceito do individual. Nós precisamos avançar e dar o passo a passo. Por exemplo, quando a gente está sentado aqui, eu disse lá no Embu, a gente fez uma portaria, todas as escolas sentarão em círculo. Aí o diretor, o secretário de Educação falou para mim, o que isso tem a ver com a Lei 10.069? Boa pergunta. Que bom. Agora a gente está começando a fazer uma linguagem legal. Ele disse, mas não tem, todas as escolas não têm espaço para botar em círculo. Boa pergunta. Eu quero discutir por que tem escola que é tão apertada que os alunos estão amontoados que não dá para fazer um círculo. Isso tudo é africano. Ele falou, Não, isso não é um pensador, é o pensador que copiou da África a história de ter uma tradição circular e horizontal, e que, se todas as escolas não tivessem sentado desse formato ridículo no que nós estamos aqui agora, não teria aluno do fundo da sala de aula. Não teria excluído na sala de aula. Agora, o professor tem que saber que isso é um princípio africano, que ele está fazendo Lei 10.609. Não sabe. Não sabe. E nem nós sabíamos. Nem nós sabíamos. Então, eu estou aqui, assim, desculpa a emoção, mas falar de educação é falar dessas coisas que dói em nós. Eu, uma vez, fui dar uma palestra, e aí só ficou os professores de história. Eu disse, enquanto não chegar o de geografia ou de matemática, aí o de matemática, né, chegou todo exibido, o que eu vim fazer nisso aqui? Eu disse, eu queria ali falar de equação binária. Daí ele falou, como assim? Nós vamos jogar búzio hoje. Ele falou, como assim? Pois é triste, né, não entender que o nosso oráculo é a combinação binária mais complexa que existe na face da Terra. E que é a base do computador. E aí eu quero falar de comunicação, e aí eu quero falar de Exu, e quero falar de Ogum. O homem levou um susto, caiu, e eu disse, pois é. Foi que nem agora, quando a gente foi trazer o rei, que a gente dizia, eles são do estado de Oxum. Ah, então é religioso? Tanto quanto ser do estado de São Paulo. Aí as pessoas paravam, porque sabe, é mesmo, né? Sim, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, todos são. Então, se eles moram no estado religioso, todos nós moramos. Então, assim,
eu acho que esse seminário a gente podia, até aí eu termino a minha fala, nós podíamos fazer o desafio de sair daqui com algo muito, talvez, pequeno, pode-se dizer, mas o que nós vamos dar, qual é o passo depois do seminário? Qual é o passo depois do seminário? Bom, já tem a lei, existe um diagnóstico, o que nós vamos fazer? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou das águas, eu não consigo imaginar que eu vim para cá, fiquei aqui, discutimos e que a gente saia daqui sem dar o passo para frente. Qual é o desafio? Qual é o passo que nós vamos dar, Lucy? Qual é o passo que nós vamos dar para fazer com que o Executivo assuma essa questão, estabeleça como política, entenda que nós não estamos resolvendo o nosso problema. Não, ao contrário, nós estamos dando uma solução para o problema desse município, que deve ter uma quantidade de pessoas com evasão da escola, com o tal do bullying, porque agora racismo virou bullying. Então, assim, como é que eu resolvo a violência dentro da escola a partir da compreensão do que nós discutimos aqui? O que fica? O rei disse na sua fala, eu quero recuperar isso tudo para o meu povo, aqui e em África. Qual é o passo que nós vamos dar? Eu estou dizendo a alguém que tem muito problema com de entregar os meus para a área da educação. Quero dizer, e aí alguém diz, mas você está fazendo doutorado? Estou, porque eu quero tomar essa educação de vez. Eu quero começar a minar por dentro, porque de fora para dentro não está dando. Então, como é que nós vamos minar esse formato educacional que está colocado? Eu queria ouvir as propostas vindo da plateia, o que a gente pode fazer. E aí, eu acho que eu sinceramente, companheiros, eu estou cansada da denúncia. Estou cansada de nós brigar uns com os outros, de dizer que o fulano não me representa, e nós vamos dar o passo para frente. Qual é o passo que nós vamos dar? Eu queria sair daqui. Você já sabe assim, como é que o fórum vai fazer, dialogar, como é que a gente chama, como é que a gente trabalha com a demanda de fora, porque o povo que nós estamos falando também chega na escola e diz que o que ele quer é só uma professora, não importa se vai falar. Então, a gente fica falando e dá esse... E aí, a sociedade branca, e quando eu estou falando branca e desse sistema eurocêntrico, ele se utiliza dessa contradição. Vocês ficam falando, mas os pais estão aqui e não reclamaram. Negando, inclusive, a nossa diferença. Nós somos diferentes, sim. Então, a gente podia ver que passo. Eu não sei, eu não sou da educação, não sei quais os passos tem que dar, mas, a partir da saúde, eu quero provocar. Ontem, o reitor me perguntava em Bragança, sim, o que a senhora quer? Eu quero que, no curso de medicina, tenha uma vaga, estou pedindo uma para começar, de alguém que venha de lá e alguém que venha daqui. Aí ele levou um susto. É isso. Já que você segue receita, a receita de bolo é essa. Então, o que nós vamos fazer na área da educação? As escolas, vamos começar no todo? Eu acabei de fazer um trabalho lá em Carazinho, Rio Grande do Sul, 70 mil habitantes, 80% população italiana e alemã, dentro da UBRA, Universidade Luterana Brasileira, que quando nós fomos entrar, veio uma ordem dizendo que nós não podíamos cantar dentro da UBRA, porque era uma universidade luterana. E a gente foi para cima, claro que a gente cantou, né? Óbvio. Mas, assim, lá a gente conseguiu estabelecer não só a cota, não só assim, essa história na praticidade, esse intercâmbio real e a positivação daquilo que é tradicional de uma... Enquanto nós mesmos não positivar o que a gente viu aqui, a gente não vai conseguir virar essa mesa. Enquanto nós mesmos fortalecer a questão de que o que é tradição de matriz africana é algo que, eu respeito, mas eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma fala corrente entre nós. Eu não sou da tradição. Eu não sou da tradição. Nós sabemos, nós somos um movimento negro há muito tempo, nós sabemos o quanto isso tem sido difícil dentro do movimento. Ao ponto de hoje nós estamos vivendo esse racha. O povo da tradição não quer sentar com o movimento, e eu, só se eu me partir no meio, porque eu sou dos dois, eu não divido. Então, como é que nós vamos trabalhar essa questão? Nós estamos trazendo um conceito que, se a gente positivar a origem, nós enfrentamos o racismo. Então, eu queria ouvir mesmo de como se a gente conseguiu sensibilizar o legislativo, eu queria ouvir, para além do diagnóstico, vereador, o compromisso de que nós vamos fazer isso, não uma bancada do Carlão, porque ele é negro,
mas uma bancada dos vereadores que estão aqui para a gente conduzir esse processo. Porque não dá para chamar os negros, só quando é assunto de negro chamam a gente. Eu não vou mais. Então, assim, ou a gente sai daqui com esse compromisso assumido, ou então a gente está falando para nós mesmos. Nós estamos aqui, e sempre a plateia, nós já se conhecemos tudo. A gente já se olha, já sabe todo mundo. A gente já sabe os que nós vamos brigar, os que nós não vamos brigar, os que são contra e a favor, nós já se conhecemos todos. Agora precisamos desse passo de fazer isso responsabilidade do município. Ô, Regina, eu vou me permitir falar aqui, porque meu primeiro passo imediato tem que ser sair daqui agora para pegar meu filho na escola pública, importante. porque senão eu não posso continuar. Mas aí eu queria, sensibilizado por essa fala, inclusive, eu não... Para te dizer o seguinte, o orçamento está tramitando na casa, eu, por exemplo, não sei se o professor Alberto sabe, se nós temos lá algo previsto para poder pensar ali nos recursos de formação, algo direcionado para a Lei 10.639. Eu avalio que essa podia ser uma iniciativa, mesmo que num valor não tão grande, eu não sei exatamente... É isso, abrir a rubrica. Se abrir a rubrica, depois a gente adiciona, pode deixar. E fazer, talvez, essa luta. É uma coisa que eu pude pensar, assim, a princípio, né? Mas eu avalio que há um conjunto de contribuições aqui da cidade que estão sendo debatidos, o centro de referência aqui de cultura da comunidade negra, que está sendo uma luta da comunidade aqui, que são lutas que, se consolidadas aqui no município, nos ajuda, avalio, a sensibilizar, a ganhar musculatura, enfim, para trazer essas pautas mais a público. Mas o que eu pude pensar nesse momento, no diálogo contigo, é isso, né? Porque eu acho que, fundamentalmente, o recurso ampara a política pública, né? Já me fez feliz. Agora, a outra questão que eu acho que é importante, a gente sempre faz CPIs e investigação para ferrar uns com os outros. Está na hora de fazer uma CPI de investigar a aplicação da Lei 10.639 no município. Me permita, então, eu conversei após aquela cerimônia lá na presidência, eu conversei com o vereador Carlão para nós criarmos uma comissão especial de estudos para verificar quais escolas estão aplicando essa temática, né? Então, isso nós já pensamos lá, porque aí nós vamos acompanhar qual escola está aplicando a lei, né? Nós vamos ter isso aí como mensurar para poder cobrar, né? E a segunda, acho importante a proposta do Paulo, nós estamos nesse momento, agora é a hora de apresentar emendas no orçamento, veio no momento oportuno, e a fala da Lucy, né, que eu acho que seria importante nós fazermos um requerimento, né, para que seja constado nos concursos públicos municipais essa temática para quem vai prestar concurso público. Perfeito. Nós da saúde conquistamos isso, por exemplo. Não tem hoje nenhuma prova da saúde que não pergunte sobre anemia falciforme, hipertensão e diabetes nos concursos. Tá? Isso faz com que as pessoas tenham contato. É perfeita a proposta. Acho que o concurso, que a gente tem essa questão, acho que a gente pode avançar. Não deixe seu filho esperando. Não deixe, Paulo. Fique à vontade. Eu acho que, para além da questão do orçamento, cabe também a questão da formação dos professores, né? E aí eu acho que é uma responsabilidade do Executivo. O Executivo, quando ele organiza inicialmente o seu planejamento anual, ele tem lá X reserva para a formação dos educadores. O problema é que, quando chega na formação em História e Cultura Africana, ela nunca aparece, ela aparece como evento. E evento é uma atividade que passa, né? Ele não volta para dentro da escola e não é avaliado no currículo. Outra questão que eu acho que também, futuramente, cabe um acompanhamento. Os projetos educacionais que trazem a questão da história da África, eles sempre ficam colocados como atividades, eles não voltam também para dentro do currículo. Eles não são avaliados como atividades curriculares, portanto, não são avaliados, o ano que vem ele volta novamente na qualidade de evento.
eu acho que isso dificulta, né, o trabalho, a continuidade de um bom projeto, de um bom trabalho, de um bom educador, um educador com boa formação. Outro recorte, que a experiência que eu tenho desse período, né, que quando estive à frente desse trabalho na aplicação da Lei da História, da Lei 10.639 no currículo de Campinas, é que os professores, ele volta para a conversa, ele tem o desejo, mas ele não tem a exigência, a responsabilidade, que eu digo, não é a responsabilidade individual, mas o retorno para o município. Ele não olha para aquilo como uma política do município, e sim como uma boa, um bom professor, um professor comprometido. Ou seja, é um indivíduo comprometido com aquela questão, não é um não é um executivo comprometido com a questão. Eu acho que a Secretaria de Educação, ela ainda não sentou com o Fórum de Educação para, de fato, ouvir quais são as propostas do Fórum. A Secretaria de Educação, quando ela delega pessoas para dentro do Fórum, ela precisa delegar alguém que tenha poder de decisão. Porque, se ela delegar alguém que venha a ser um transmissor de informação, a política não avança. Né? Então, é importante que esses espaços venham pessoas que tenham poder de decisão. Pessoas que possam dizer que, a partir daquele período, tal ação vai ser implantada, tal atividade vai ser executada. Né? Esses espaços de formação, nós estamos desde do início do ano trabalhando. Né? O Fórum tem informações, o Fórum tem pessoas capacitadas, o Fórum tem a militância, tem professores, educadores, enfim. O Fórum é a diversidade da rede, da cidade, nesse coletivo, mas o retorno acaba ficando muito na questão do discurso. E nós estamos no momento da prática. Né? Nós precisamos olhar para a escola, olhar para a educação infantil e olhar na educação infantil se ela ainda continua comprando fantoches sobre a questão da cultura negra. Nós precisamos olhar nos bastidores das festas infantis e ver se as crianças negras estão representadas nesses espaços, né, que são espaços riquíssimos de formação. É a construção de uma identidade positiva dessa criança. Crianças negras e crianças não negras. Dessas experiências, para além da formação, para além do recurso, nós temos, então, que fazer o acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento, ele perpassa, sim, por essa comissão. Né? Eu acho que o acompanhamento, ele vai, de fato, dar um retorno para o movimento, mas também vai colocar aquele educador que ainda não despertou, que a história da África está todos os dias na escola, a buscar essa formação. Que esse educador que vai para a rede municipal, ele não tem que levar o desejo dele apenas, ele tem que ter a política do município. Né? E é isso que a gente ainda não enxerga na cidade. Então, esses momentos, esse seminário e esses momentos de formação, eu retomo, eu acho que a Câmara, sim, tem um papel importantíssimo. Né? Nesse sentido, está aqui a nossa querida amiga Edna, que vem acompanhando com a gente dentro do Fórum, sabe as facilidades e as dificuldades, mas eu acho que também cabe a esse Fórum ter um encontro com essa secretária, para que a gente possa, com a secretaria ou secretária, enfim, para que a gente possa fazer um diálogo estreito e olhar esse planejamento da educação. Porque, quando a gente não vê, a gente ouve dizer. E ouvir dizer não é o que acontece na prática. Né? A relação com o executivo, eu acho que ela tem que ser mais transparente nesse sentido. Né? A gente precisa olhar e ter essa relação tranquila de que, de fato, está sendo executado. Coisas, Lucina, a sua proposta. Eu ainda acho essa fala muito carregada do individualismo, você me desculpa. Eu acho que a gente quer reforçar o reconhecimento para algo que a gente já criou. Eu estou aqui me questionando nessa questão. Então, na verdade, eu acho que a gente, não sei, eu estou mexida mesmo com a sua fala, pensando assim, mas eu acrescento, aqui foi constituído, Edna, o comitê de vinda do rei? Foi, né? Sim. Esse foi o formato que a gente constituiu. Lá em Bragança, a gente constituiu que esse comitê, e foi uma reivindicação do próprio Itamaraty, que esse comitê estabelecesse,
permanecesse como uma relação, como relação internacional com os países da África, e como subsídio, como apoio. Isso podia se somar. Eu queria somar o fórum, essas questões todas, para a gente poder... Nós somos os mesmos. Se a gente começa a criar, a gente acaba... Eu acho que esse apoio e essa interlocução direta, então, com o Legislativo e com o Executivo, eu acho que isso é uma questão importante e sinceramente, eu acho que é um passo, acho que a gente sai daqui vencedor. Eu já me sinto... Mas, sabe, assim, porque isso nos dá motivo para cobrar. E quantas pessoas desempoderadas, se nós nos empoderarmos como sociedade civil, nós vamos para cima. Independente da pessoa que vier. Eu já cansei de pedir gente empoderada, porque quando eu peço gente empoderada, não vem os meus. Eu excluo aquele que está lá e que ele ia mandar. Então, eu digo, olha, se mandar gente desempoderada, vai sofrer, porque nós vamos pegar e ela vai ter que ter voz de decisão. A gente fez um projeto lá da saúde, Luci, e aí as secretarias mandaram todas as senhoras da limpeza para formar o grupo. Eu disse, tá bom. Então tá. Então a senhora da limpeza agora é que vai entrar no gabinete e vai resolver, porque senão eu vou cobrar publicamente que a secretaria não funcionou. Então, assim, acho que a gente vai ter que arrebentar a porta. E a educação é o momento. Obrigado. Tchau. Uma outra oportunidade, também nós estávamos conversando nos bastidores, é a relação que nós poderemos ter com Nigéria, né? É essa relação da continuidade da educação. Nós, enquanto instituição salesiana, nós temos essa possibilidade de construir esse intercâmbio. Nós conversávamos aqui nos bastidores que é importante nós termos alunos indo, mas também receber alunos da Nigéria para cá. É importante nós termos aprendizes indo para a Nigéria, mas também ter aprendizes indo para cá. Então, é um outro canal que eu aqui me coloco aberta para continuar. Eu não estou fazendo parte desse comitê, né, que é a Vinda ao Rei, então, algumas informações eu ainda não tenho, mas, novamente, eu estou aqui colocando à disposição que nós temos, sim, interesse em estabelecer relações institucionais no campo da educação com a Nigéria. Obrigada, companheiras. Nós queremos registrar aqui a importante chegada do senhor Samuel Olaleye. Ele está aqui representando o consulado da Nigéria, por gentileza, senhor Samuel. Muito obrigada pela presença. Pessoal, nós agradecemos a presença de todos e todas. A agenda do Rei é uma agenda muito extensa. É muito importante a gente valorizar a participação de todos que saíram hoje pela manhã, alguns faltaram até do seu trabalho, o horário é um horário complicado, mas queremos agradecer aqui a presença do Henry, da Secretaria de Cultura, que está contribuindo muito com a gente, principalmente na questão das coisas da marcha, né? Os encaminhamentos da marcha, agradecer ao Reginaldo Bispo, ao nosso querido presidente do Clube Machadinho, aqui o Márcio, ao Marcelo Rezende, que é de Hortolândia, ao Aldacir, que é da Prefeitura de Hortolândia, ao Max, aos companheiros dos mandatos que nos ajudaram a construir, o mandato do Carlinhos Camilô, pessoal que esteve conosco durante essa trajetória. Nós temos aqui alguns representantes do Comitê da Vinda do Rei, por favor, Maurílio, Catambulandê, por favor, Cristina, levantar para o pessoal ver, o pai Moacir também. Algumas pessoas já se retiraram, mas esse é o pessoal ali, doutor Sinistro, é bastante gente, eu não quero ser injusta de deixar de falar o nome de todo mundo, agradecer ao Soares aqui, produção de eventos, agradecer também as comunidades tradicionais que estão aqui presentes, né? E dizer que esse é o nosso caminho, né? Nós temos que atender ao chamado, estar junto. E eu peço uma salva de palmas para o nosso casal real, que hoje nos brinda nessa cidade. E assim nós encerramos mais esse momento e essa agenda com o nosso rei e a rainha de Ifon. Muito obrigado a todos e todas. É importante dizer que essa cidade vai estar sendo homenageada dia 20, na pessoa da
da Edna em Brasília, o que nos muito orgulha, viu, Edna? Parabéns para todos nós. Obrigada. Nós encerramos agora a transmissão ao vivo do seminário, que teve como tema a inclusão no currículo do ensino fundamental e médio da história e cultura africana brasileira. O seminário contou com a presença ilustre do rei Al-Maruf, do estado de Osun, na Nigéria.